Bom, boa noite, pessoal. Já agradeço a vocês pela presença aqui nesse evento da Slack Community Porto Alegre. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho do novo Slack, onde a inteligência artificial trabalha. E esse é um evento que aconteceu no dia 31 de março com o Mark Binoff apresentando, né, falando bastante sobre o Slack. Então, para vocês que já vêm acompanhando a questão da comunidade e do ecossistema Salesforce, desde a aquisição de Slack, o Slack vem ganhando bastante força. No próprio Dreamforce do ano passado, para quem já compareceu presencialmente ou assistiu no Salesforce Plus, eles trouxeram, né, Mark Binoff falando que o Slack estava vindo com bastante força e só veio a informar novamente agora no dia 31 a presença do Slack como um dos carros fortes em termos de produto da Salesforce. Então, é um pouco dessas novidades que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Para quem não acompanhou o evento no dia 31 ali, eu vou procurar demonstrar e falar um pouco mais das novidades que estão chegando a partir de agora aqui para o Slack, tá, pessoal? Então, nossa agenda hoje, ela é um pouquinho extensa, eu procurei dividir já para dar aqui um pouco para vocês as questões de cada um das novidades que estão chegando, né? E vou passar para vocês aqui também um pouquinho de demonstração com que a gente já tem em termos de vídeos que nos foram fornecidos, porque muitas das funcionalidades estão chegando agora a partir de maio, né? E o que a gente já tem na comunidade de Slack, eu já consigo demonstrar um pouquinho para vocês também, né? Lembrando que no dia 29, agora, quarta-feira, a gente vai ter um evento específico, bastante prático mesmo, com demonstração para quem é desenvolvedor, para quem é administrador, para quem é gerente de algum projeto em Salesforce, como utilizar o Slack integrado ao Salesforce para obter, por exemplo, questões de análise da org do Salesforce, de verificar, tipo, por exemplo, quais são as 5 maiores oportunidades que a gente tem, de verificar, por exemplo, como que está um determinado objeto dentro do Salesforce, com a questão dos campos que são custom, com questão de flow, com questão de Apex. Então vai ser um evento bastante interessante, que eu já deixo o convite para vocês, agora, quarta-feira, dia 29, a partir das 19 horas, então vai ser bastante prático, bem produtivo para vocês, tá, pessoal? Para quem já trabalha com Salesforce, ou é gerente de projeto, ou é desenvolvedor, ou administrador, eu aconselho vocês a participarem, que a gente vai mostrar uns pontos bem interessantes dessa integração entre Slack, Agentforce e Salesforce. Então, boas-vindas. Então, para quem não me conhece, sou o Luciano, sou arquiteto de soluções e consultor certificado Slack e líder aqui da comunidade Slack Porto Alegre. A maioria de vocês acho que já tem um pouco aqui de conhecimento, eu procuro mostrar sempre a minha trajetória profissional. Então, antes de 2018, eu trabalhei com TI na questão de desenvolvimento web, análise de sistemas e experiência em alguns projetos globais também. E foi a partir de 2018, então, que eu fui convidado a trabalhar com a parte de Salesforce. Eu mudei de tecnologia, de .NET para Salesforce, a convite de um gerente que eu tinha numa empresa multinacional aqui no Brasil. E de 2018 a 2021 eu fiquei liderando esses projetos Salesforce nessa empresa, e foi a partir de 2021 que eu procurei mudar um pouco de área e ir para consultoria realmente para trabalhar com outras nuvens. E foi então em 2022 que eu tive meu primeiro contato de Slack, com a parte de um desenvolvimento de uma prova de conceito para integração entre Slack, SharePoint e a parte do SAP. E esse projeto, ele era um projeto para a indústria de oil and gas. E a partir de 2023 até agora, então, eu estou trabalhando como arquiteto de soluções e consultor Slack, além de ter aqui a liderança na comunidade Slack de Porto Alegre, que é a única do Brasil e a terceira na América Latina. Eu também tenho o Agentforce Implementation Expert, que é da parte do Partner Enablement.
Então, entrando um pouco mais aqui no que a gente tem a respeito de Slack e Salesforce. Eu costumo sempre trazer para vocês nas outras apresentações, já trouxe e sempre procuro trazer o que o pessoal da Salesforce está falando em termos de Slack. Então, o Parker Harris aqui, ele ajudou a apresentar também no dia 31, junto com o Mark Binoff. Ele comentou, por que a gente precisa acessar o Salesforce novamente? Que talvez nunca mais a gente precise acessar, porque o Slack é a nova camada de engajamento para software empresarial, e depois eu vou explicar um pouco mais o que isso significa, e é também onde está a inteligência artificial. E a partir de agora, com as novidades que estão vindo, dentro do próprio Slack, a gente vai conseguir gerenciar todos os agentes de Agentforce que a gente tem já implementados lá na Salesforce, né? No passado, ali na Dreamforce, eu trouxe outra fase também, que se qualquer pessoa perguntasse para o Mark Binoff o que tinha que acontecer dentro do Salesforce, ele sempre estava citando Slack. O próprio Parker Harris, ele, quando assumiu essa divisão ali dentro da Slack da Salesforce, ele comentou no evento que é o produto da Salesforce que está tendo maior crescimento de todos os produtos que ele já viu, né? Então, é isso que eu estou procurando trazer para vocês um pouco dessas novidades. Aqui só mais aquele slide padrão, né? Trazendo as questões dos statements que a Salesforce coloca. E o que foi anunciado no dia 31, então, né? 5 ali sobre o novo Slack. O Slack Bot, o Slack Marketplace, Slack CRM, Slack para Salesforce e o Slack para o Agentforce, né? Então, vamos começar a entrar um pouquinho em cada um desses 5 pilares ali de questões que foram trazidas como novidades do Slack. Então, o Slack agora ele passa a ser o novo agente pessoal da inteligência de trabalho. Além disso, ele está trazendo muito forte o Slack CRM e o Slack para Salesforce. Eu sei que muitos de vocês aqui já estão trabalhando com o Salesforce, então eu procurei nesse primeiro pilar ali trazer um pouquinho de cada um dos mais importantes aqui para quem já está com conhecimento ali de Salesforce no ecossistema e com conhecimento de Slack. Se vocês recordam ali no início, eu comentei sobre o Slack, ele ser a porta de entrada para empresa agêntica, tá? E o que isso significa? Aqui a gente tem nas camadas o sistema de engajamento, que é o próprio Slack, é o de entrada, é o que ele vai controlar tudo para vocês ali dentro, onde a gente vai estar engajando com não somente a nossa equipe, mas também com os nossos clientes. Então, ali, ele já traz as questões ali do Slack Bot, que é que eu vou mostrar depois para vocês, a parte do Canvas, que são as telas ali que a gente consegue criar com os conteúdos, a parte do Enterprise Search, que eu já demonstrei para vocês em outros eventos ali, onde que, através do Enterprise Search, fazendo uma analogia com o Global Search do Salesforce, é onde dentro do Slack a gente coloca um determinado termo ali, ele vai procurar, além do Slack, ele vai procurar se eu tenho alguma coisa dentro do meu Google Drive, se eu tenho alguma coisa dentro do meu Teams, se eu tenho alguma coisa dentro do meu DocuSign de contratos, se eu tenho alguma coisa dentro do Salesforce, enfim. Ele faz o Enterprise Search em tudo que está conectado dentro do Salesforce, sem a necessidade, por exemplo, de eu ter que ir lá no meu Google Drive, entrar lá para ver o que eu tenho de arquivos, dependendo do termo que eu colocar no Enterprise Search, dentro do meu próprio Slack, ele já vai me trazer que tem um determinado arquivo, que tem aquele termo, e daí sim, quando eu clicar no arquivo, ele me abre o Google Drive com o documento que eu preciso. Toda a parte de messaging e huddles, que também é engajamento. Para quem não sabe, o huddles são como se fossem as reuniões que a gente tem dentro de um Teams, de um Zoom da vida, a gente consegue fazer por ali. E também aqui a parte de Tableau e do Data Q&A, né, de perguntas e respostas. Isso ali, como vocês estão vendo na direita, em qualquer ambiente de trabalho ali, né? Pode ser um Teams, pode ser um chat GPT, pode ser um cloud da vida, é o sistema de engajamento que a gente está trazendo para o Slack. Além disso, depois eu vou mostrar para vocês que o Slack agora
tem o Slack Desktop, que não é apenas o aplicativo que a gente abre dentro do Slack, mas ele vai estar associado com tudo que a gente tem funcionando ali, vendo em tela. A gente pode utilizar através do Slack Desktop sem a necessidade de estar entrando num Slack em browser ou no próprio Slack que a gente tem do desktop. Fica meio redundante essa, mas vocês vão entender um pouquinho depois o que é, né? Então, com esse sistema ali de engajamento do Slack, a gente tem também toda a parte do sistema ali agêntico, onde a gente tem o Agent Force com os customers, com o Employee Agents, né? A gente tem toda a parte ali do Slack se comunicando com esse Agent Force e, além disso, com os sistemas de trabalho, que é todo o Customer 360 ali, com todas as nuvens que a gente tem ali do Salesforce. E, além disso, o que ele vai estar trazendo de contexto para dentro do Slack? Toda a parte do Data 360, que seria o Data Cloud, agora renomeado, né? Então, com a parte do CDP, de Federation, Mulesoft, a parte de informática também, que foi outra aquisição da Salesforce, a parte de Tableau, tudo isso o Slack vai estar se comunicando com todos esses sistemas, tá? Então, o que significa o Slack? Ele vira a interface principal, não apenas para questão de comunicação realmente, né, mas para CRM, automação e agentes. Ele vira o orquestrador, conectando os dados, os aplicativos e o agente numa única conversa, e dentro do próprio Slack a gente consegue gerenciar os agentes de inteligência artificial da onde a gente já trabalha. Então, o que vai acontecer? Ali no último quadro só faltou uma imagem, tá, pessoal? Vou corrigir aqui a imagem, peço desculpas, e quando eu compartilhar esse documento, vocês vão ter esse slide atualizado para vocês, tá? Lembrando que todos os nossos eventos eles ficam gravados, tem um canal no YouTube, ele fica na página do evento também, e dentro do nosso canal no Slack Community, no site oficial da Slack Community, eu também coloco lá o link para o vídeo e para o download da apresentação aqui em formato PDF, tá? Então, nesse slide que eu vou atualizar para vocês. Então, o que acontece? O que significa na prática? A gente passou por esses 3 pontos, e um dos pontos importantes também que ele traz aqui, o Slack gerenciando o seu Agent Force. O que isso significa? Como o Agent Force está bastante em alta também, dentro do próprio Slack, ele vai identificar o agente correto para executar uma determinada tarefa. Ele vai conseguir gerenciar todos os workflows, tipo end-to-end, do início até o final, e também ele é totalmente customizável para o seu negócio. Então, o que eu posso ter aqui? Isso vocês vão ver na prática na quarta-feira, tá? O Slack acessando os agentes que eu tenho dentro de uma org do Salesforce, e como aqui é customizável, eu posso ter 1, 2, 3, 4, infinitos agentes, criar os agentes da forma que eu quero também, né? Então, quando eu der uma determinada instrução ali para o Slackbot, ele vai receber as respostas, ele vai saber identificar qual agente que ele vai buscar a informação, e ele vai receber a resposta do agente no próprio Slack, sem a necessidade de eu estar entrando dentro do Salesforce, conversando com o agente lá no íconezinho do Agent Force dentro do Salesforce. Não é necessário. No momento que eu tenho o Slack integrado com o Agent Force e esse agente ele foi disponibilizado para dentro do Slack, eu consigo ter as informações sem a necessidade de entrar na minha org do Salesforce. Para quem não sabe, tem como fazer isso tudo, de aprender tudo isso dentro da trilha do Agente Blazor, né? Na parte do Legend, no ano passado ele estava no Legend, esse ano eu ainda não vi, mas ele tem módulos e projetos lá onde vocês conseguem obter uma org de desenvolvimento Slack, associar essa org de desenvolvimento Slack a uma org do Salesforce que vocês têm, criar o agente dentro do Salesforce e fazer o deploy desse agente para dentro do Slack. Então, ele explica direitinho toda a comunicação. Então, para quem for ver esse evento de quarta-feira ou que já viu outros eventos que eu demonstrei, tudo que vai ser demonstrado ali
é possível obter o conhecimento dentro do próprio Trailhead, tá, pessoal? Então, antes, o que que acontecia? Antes o Slack ele era mais, me ajuda a escrever esse e-mail. Eram só questões de instruções que a gente tinha para o Slackbot, né? Instruções mais simples e ele te trazia as informações. E agora, o que que acontece? Ele vai pedir, eu quero que tu verifique meu CRM, resuma, por exemplo, as últimas interações que eu tive com o cliente Acme, me avise quando ele for abrir um determinado contrato. Então, ele vai estar conectando todos os dados de Salesforce, dos agentes, ele vai estar executando automações, trazendo resultados. Ele pode me gerar esses resultados, compartilhar, por exemplo, num Canvas, que eu comentei, que é como se fosse uma página com todo o conteúdo, compartilhar esse resultado que ele trouxe dentro de um canal público ou privado. Ele pode estar ainda criando reuniões ou lembretes que eu possa utilizar dentro do Slack. Tudo isso dentro de simples conversas dentro do Slack, através de prompts que a gente está colocando. Ele vai dando as respostas e ainda vai te dando opções do que fazer, tá, pessoal? Então, por isso que ele é considerado um agente pessoal de inteligência artificial de trabalho dentro do próprio Slack CRM. E como que isso funciona, tá? Esse slide aqui também é o slide da apresentação oficial. Tudo que o Slackbot foi desenvolvido, ele foi desenvolvido tudo isso junto com a parte da Anthropic, que também cuida lá da parte de cloud, né? Então, quando você faz uma pergunta no Slackbot ou dá uma diretiva para ele, as coisas acontecem. Então, isso é aquela parte do contexto de engenharia, a primeira parte ali de colocar o contexto. Há essa engenharia de contexto e ali é mais ou menos aonde que a mágica acontece, porque é ali que fica o prompt do sistema para um bot do Slack, aonde que ele é inserido. Então, né, a questão do prompt, ele passa pelo contexto de engenharia, ele busca um contexto. Acontece esse processamento, ele extrai todas as informações valiosas do Slack, mas também as informações valiosas, por exemplo, como eu coloquei, do Google Drive, de um Figma da vida, qualquer sistema que possa ser colocado dentro do Slack, depois que ele recebe esse contexto, é onde acontece ali o reasoning ali dele, né? O agente que reasoning na segunda caixinha. E depois disso, ele chama todas as ferramentas, como eu comentei ali, o Tucaus na terceira, ele raciocina sobre o que precisa acontecer para realizar toda essa tarefa e responder a pergunta. Então, ele te traz todas as informações desses aplicativos, ele consulta todos os servidores, tipo MCP, que a gente tem através do Slackbot ali também, para ele poder raciocinar, trazer quais são as informações que ele precisa e no final ele tem o resultado que ele quer dentro do Slack ali para vocês dentro da conversa. Então, falando um pouco das novidades mesmo que foram anunciadas, a gente tem a primeira delas ali, um Slackbot Automations, que são as automações. Eu consigo gerar, por exemplo, prompts automáticos ali para dizer em determinados horários. Aqui no exemplo, não sei se ficou pequeno para vocês, mas eu coloquei ali. Você pode agendar um prompt para toda segunda-feira às 9 horas da manhã. O Slackbot já me deu uma resposta. Claro, consigo, mas o que tu quer fazer segunda de manhã? Eu tenho alguns exemplos. Mostrar um resumo dos canais mais importantes, quais são as minhas reuniões da semana. Então, eu posso adicionar ali um Slack na automação, dizendo, toda segunda-feira eu quero, por exemplo, que tu me mostre quais são as reuniões da semana. O que vai acontecer na segunda-feira, quando eu entrar para trabalhar dentro do Slack, eu não vou precisar digitar esse prompt e ele já vai me trazer ali na entrada ou na reunião ou eu posso colocar no Today, que é uma outra funcionalidade que está presente agora no Slack, ou ele vai me dar já uma mensagem dizendo as reuniões dessa semana são essas, toda segunda às 9 da manhã, se eu criar esse Slackbot Automation, ele vai me trazer informação. Isso agora ele já está disponível,
nos planos Business Plus e Enterprise Plus, e ali alguns casos de uso, o relatório diário, alerta de negócio, resumo de canais, atualizações de projetos, entre outros. O que a gente tem também? O Slack CRM, que ele é bastante importante, então a gente já tinha falado ali como camada de um engajamento do Salesforce também, ele passa a ser a interface principal do Salesforce. Então, em vez da gente precisar estar alternando entre o Slack e o Salesforce, como eu comentei, a gente consegue, por exemplo, gerenciar clientes, oportunidades, as partes de agente diretamente já do Slack. Isso vocês vão visualizar também no evento de quarta-feira, nessa conexão que eu vou estar fazendo de integração entre Slack e Salesforce, vocês vão ver toda essa parte aqui também já demonstrada, com casos de uso ali, por exemplo, de visualizar e atualizar registro dentro do Salesforce sem sair do Slack, de acionar, por exemplo, o Agent Force, um agent de service ali para estar trabalhando em determinado caso, de receber alertas inteligentes, por exemplo, mudou o status de uma oportunidade no Salesforce, ele já consegue me jogar um alerta para dentro do meu Slack sem a necessidade de eu precisar estar indo lá no Salesforce visualizar os meus registros. Esse também já está disponível a partir de agora, também no Business Plus e no Enterprise Plus. Aqui a gente tem um pouquinho da apresentação do que eles demonstraram, né? Então, aqui no caso, ele clicando em uma reunião e aqui solicitando para preparar um documento para a reunião, o Slackbot pensando, procurando todos os arquivos e mensagens, ele procurou no Slack, ele procurou no Salesforce, ele conseguiu me trazer aqui um resumo de tudo e eu consigo compartilhar dentro de um determinado canal, aqui, por exemplo, um canal público, ele compartilhou todas as informações ali que ele conseguiu pesquisar dentro tanto do Salesforce quanto com o que ele tinha dentro do Slack, tá? De novo, vou demonstrar para vocês na quarta-feira todo esse procedimento aqui para vocês, tá? Então, aqui o que a gente tem também, né? A parte do Slack for Salesforce, né? Já trazendo o gancho desse do Slack CRM, a gente tem o Slack for Salesforce. O que seria o Slack for Salesforce? Todo tipo de aplicativo que vocês têm ali dentro do Salesforce, eles estão sendo reinventados, reimaginados dentro do Slack. Então, toda a parte de sales, de service, field service, IT service, HR service, marketing, commerce, revenue, Tableau, todos os aplicativos, sem exceção, estão indo para dentro do Slack também, né? Para quem acompanhou outros eventos que eu já fiz, tipo no Brasil Dreaming ou até em algumas outras comunidades ali, eu mostrei alguns aplicativos do Marketplace ali que tinha, por exemplo, o Sales for Slack, o Service for Slack, são aplicativos que já existiam ali, né? Antes dessa reinvenção toda, e eles estão trazendo cada vez mais os aplicativos das nuvens para dentro do Slack. Indo um pouquinho adiante agora, vamos falar um pouquinho de Slackbot Skills, Deep Research, Slackbot Memory. Então, dentro de Slackbot Skills, para quem já trabalha com Salesforce, vai lembrar de skills, por exemplo, quando a gente trabalha lá na área de service, a gente tem a parte de omnichannel e a gente consegue redirecionar um determinado caso para um atendente que tem uma determinada skill, uma determinada habilidade. O Slackbot Skills nada mais é do que fazer, por exemplo, uma associação como se fosse essa do Omnichannel, né, de skills, ou através até de um agente específico dentro do Agente Force. Os skills são superpoderes que a gente vai ensinar para o Slackbot. Então, em vez de eu ter um assistente genérico, a gente pode criar um Slackbot que ele é especializado com determinadas instruções, que ele vai buscar em determinadas fontes de dados e comportamentos mais personalizados. Aqui na tela ficou um pouquinho pequenininho, mas tem diversos skills ali que foram desenvolvidos, então ali a gente consegue ver
o nome do skill, para que ele serve, quem que criou, qual que é a descrição, e consegue ver ali também quais as fontes de dados que eles estão buscando. Então, aqui nesse exemplo está um pouquinho pequeno, mas o primeiro da direita ali no topo, ele vai buscar as informações dentro do Salesforce e do Zoom Info, tá? Essa funcionalidade de skills, ela está chegando agora a partir de maio para Business Plus e Enterprise Plus também. Então, aqui um exemplo, por exemplo, tem ali também um skill que o nome é Account Snapshot, ele me dá uma descrição, ele me dá ali no item 1, por exemplo, eu vou usar esse skill quando for perguntado sobre determinada coisa. Então, ali tem vários itens ali, né? E abaixo aqui não entrou, mas ele tem todas as instruções que ele vai fazer. Então, é como se fosse tipo um workflow que ele estaria realizando nas instruções, com base em uma determinada skill que eu estou colocando, né? Aqui a gente tem um exemplo também de prompt, né? Ajude-me a criar um snapshot de renovação para um cliente tal. Ele colocou, ele já achou ali o skill de account snapshot que ele vai estar trazendo. O Slackbot vai começar a pensar ali e vai dizer, olha, eu vou usar o skill de renewals snapshot. E daí ele vai trazendo todas as informações com base nas instruções, ele pesquisou no Salesforce, ele trouxe todos os pontos que queria, eu já consigo compartilhar e enviar também as informações. Então, aqui, o Arcádio Buendia, que é a pessoa ali que solicitou o prompt, ele recebeu todas aquelas informações ali dos contratos, que precisa de uma atenção, qual era o valor que ele tinha, qual que era a meta, quando que é a data dessa próxima renovação, e já me trouxe todos ali os pontos críticos e contextualização de mercado do que precisaria. Tudo isso ali o Slackbot fez sem a necessidade do Arcádio ali, que é a pessoazinha que estava entrando com o prompt, de entrar lá na conta do Elo Systems, de verificar o que ele tinha de valor. Então, aqui que vai começando a ganhar essa produtividade no trabalho, sem precisar estar entrando dentro do Salesforce. Um simples prompt ali para ver a renovação, por exemplo, de contrato de uma conta, o Slackbot conseguiu acessar as informações e, trazendo um resumo, já jogar uma mensagem dentro daquele canal ali do Elo Systems, um canal público ali, né, marcado ali pela hashtag ou joguinho da velha, para quem gosta de chamar assim, ou sustenido, como vocês preferirem. O que mais? O Deep Research. O Deep Research, ele é uma pesquisa mais aprofundada. Vocês vão dizer, Luciano, o Deep Research é o Enterprise Search. Não, ele não é. Ele é muito mais aprofundado, ele faz múltiplas fontes, assim como o Enterprise Search também, né? Ele pesquisa em tudo que tem dentro do Slack, ele pesquisa em todos os arquivos que tem do Google Drive, ele pesquisa em todos os aplicativos que estão conectados dentro do Slack, e ele vai sintetizar todas essas informações e entregar essa resposta completa e contextualizada. Então, ele vai além do Enterprise Search, que só te dá ali, por exemplo, um resultado. Esse aqui não. Ele consegue sintetizar de novo todas as informações, pesquisando em múltiplas fontes, e ele vai te dar uma resposta ali com base naquilo tudo que ele pesquisou, né? Então, aqui também é um exemplo que vem para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver as animações dos videozinhos. Eu clico lá no Slackbot, eu coloco, gostaria de prestar atenção na conta da Acme. Então, ele vai pesquisar em tudo que eu tenho de atividades ou conta da Acme dentro do meu Salesforce. Ele vai pesquisar na web, por exemplo, dizendo, a conta Acme agora tem um novo CEO, ele pode me trazer informações, por exemplo, que foram colocadas lá, tipo de quanto de lucro, de retorno de investimento eles tiveram no trimestre. Ele pesquisa as informações todas dentro da web, dentro de todas as pastas ali do Google Drive, se tu tiver algum documento dentro do Salesforce, ele vai te mostrar uma resposta, então, consistente com base em todas as informações. Essa é a parte do Slackbot, do Deep Search, né?
A gente tem o Memory também está chegando agora em maio. O Memory é aquilo do Slackbot, mais ou menos, ele lembrar de você. Qual as preferências que tu tem, como é o teu contexto de trabalho, projetos que tu está em andamento, estilo de comunicação que tu tens. Então, ali, o que eu coloquei nessa parte aqui do Slackbot Memory? Eu perguntei para ele, quais são as minhas... Ele está chegando em maio, né? Mas vocês estão vendo que eu já dei um prompt para ele para verificar se ele já sabia qual que era a lembrança que ele tinha de mim. Então, eu coloquei quais são as minhas preferências, contexto de trabalho, projetos, andamentos, estilo de comunicação. Ele já me respondeu. Ele deu uma olhada em todas as conversas e arquivos que eu tinha aberto para mostrar um panorama completo. Então, ele me deu ali, por exemplo, um contexto de trabalho, dizendo que meu cargo é tipo um Slack Community Leader, Porto Alegre. Ele deixou uma referência ali, da onde que ele buscou essa informação. Ele disse que o meu ecossistema de trabalho é tipo Salesforce com Slack, trabalhando com Agentforce, Flow, Apex, Data 360. Me deu um perfil técnico, que eu sou um desenvolvedor com conhecimento em Salesforce Admin, desenvolvimento Apex, automação e integração. Me disse todos os projetos em andamento que eu tenho, por exemplo, ali, evento da Slack Community Porto Alegre, uma série de webinar de certificação Slack Admin, que isso eu vou estar ainda colocando para vocês aí nos próximos meses. A gente vai ter um grupo de estudo para certificação de Slack Admin. Ele já me achou isso ali. Ele achou o BALF. Para quem não sabe, o BALF é um programa que a gente está fazendo junto com o Guilherme Dornelas e mais 10 monitores, que é o Breakfast and Learn Flow, a versão 360, que vai ser o kickoff agora nesse mês. Falou aqui do Agentforce World Tour 2026 também, que é um projeto em andamento. Então, quem quiser trocar uma ideia comigo, pode me encontrar lá no Agentforce World Tour para a gente falar de Slack, de Salesforce, de carreira, o que vocês quiserem. E preferências e interesses ali também, né? Então, tipo, um simples prompt, apesar de não estar ainda disponível para todo mundo, e vai ser só a partir agora de maio, ele já me trouxe ali um resumo do que ele conhece a respeito do que eu trabalho, quais são as formas que eu me comunico, tudo ali ele já tem ali também, né? Indo para a parte agora já um pouco mais final das principais funcionalidades. Intelligent Note-Taking. Esse aqui vocês provavelmente já utilizam ali quando vocês entram numa reunião do Teams, por exemplo, que daí tem o assistente que ele já começa a ter as anotações de uma determinada reunião. É praticamente isso que vocês vão conseguir fazer dentro do Slack também, tá? A partir de junho. Então, ele é uma funcionalidade para ter durante um huddle, uma reunião no Slack, ele vai acompanhar toda a conversa em tempo real, vai gerar um resumo, vai dizer quais são as decisões que foram tomadas naquela reunião, vai dizer quais são os próximos passos responsáveis, e ainda essas notas todas, elas podem ficar disponíveis em um determinado canal, público ou privado, que a gente escolhe ali, ou através também de uma própria direct message ali, após o encerramento da reunião. Então, nada mais é ali, por exemplo, de eu ter um Zoom, cliquei no Zoom ali, comecei uma reunião no Zoom, vou no Slack, clico no meu botãozinho de notes, peço para começar a gravação. Ele vai fazer as anotações com base em tudo que está sendo falado na reunião ou escrito dentro do chat, e ele já vai indo colocando as meeting notes ali na esquerda. Então, por exemplo, ali na direita, a Zoe colocou ali para ver quais são as principais issues que tem ali, os principais defeitos, ele já achou, já colocou ali dentro da própria conversa, e no final ele pergunta também se a gente quer compartilhar, colocar nas notas, ele já faz tudo ali, ó. Agora ele perguntou, quer colocar no Canvas? Sim, quero. Já adicionou lá quais foram as principais defeitos ali, né? O new ticket, colocou o arquivo e mostrou ali também quem atendeu dentro da reunião, tá? Nada mais do que vocês já devem estar vendo dentro do Teams, vai ter a funcionalidade dentro do Slack também, né? Outro ponto, a parte do Voice Command, então, comando de voz, né? Como se fosse um Alexa ali da vida, né? A gente vai conseguir
a partir de agora também, a partir de junho, como a gente dizia, por exemplo, o OK Google, a gente vai usar para o Slackbot para digitar comandos, fazer as perguntas, pedir ações, né? Ele vai ser mais voltado para a parte do mobile, mais ideal ali, né? E vai ter a carinha semelhante com essa aqui. Ali tem o botãozinho de search, do lado ali o comandinho o campo do comando, desculpa, e do lado o botãozinho de voz. No momento que eu clicar ali para voz, eu começo a falar, o Slackbot ele vai estar ouvindo tudo que eu estou falando. Quando eu cliquei no end, ele já vai me trazer o resumo, já vai pensar em tudo que precisa ali com base na voz, nesse caso que ele estava procurando dentro do Salesforce, trouxe as informações, já está fazendo mudanças ali também, que ele solicitou para mudar determinado registro, e ali ele fez todas as mudanças e colocou tudo o que ele precisava dentro de uma mensagem também, né? Então, essa parte de voz está vindo bastante forte também agora, a partir de junho. O Slackbot para desktop, esse aqui eu já mostrei para vocês, já comentei para vocês um pouquinho também. Então, como ele vai funcionar? Também vem a partir de junho nos planos do Business Plus e do Enterprise Plus, e ele vai ser um ponto central de acesso. Então, aqui a demonstração para vocês é bem legal. Por exemplo, eu estou aqui no meu desktop, ali eu tenho três iconezinhos ali embaixo, o primeiro do Slack, o segundo de um determinado arquivo e o terceiro do Figma. Então, aqui, ele coloca que ele quer ver o que ele tem nesse arquivo, o que ele tem no Figma para determinadas informações. Então, por exemplo, o que eu posso fazer, que é bastante interessante, ele pode tirar uma foto do que eu tenho, de texto dentro de um documento, e ele automaticamente vai conseguir ler aquele documento que eu tenho ali, né, sem eu precisar estar colocando o texto em si do documento. Ele consegue pegar uma imagem, identificar o que está dentro da imagem como texto, fazer todo um resumo. Ele procurou aqui através dos arquivos do arquivo que estava aberto na tela, ele procurou no Figma que estava aberto na tela, e ele montou todas as informações que eram necessárias ali, né? Para quem acompanhou outro evento que eu fiz, por exemplo, que nem fazer uma associação agora, a gente vai estar lá no Agente Force World Tour, eu vou trocar o cartão meu de trabalho com um cartão de trabalho de uma outra pessoa, né? Por exemplo, aqui, não sei se o Gustavo Guerra ainda está aí junto, a gente conversa bastante de Slack, né? O Gustavo é um dos parceiros Salesforce. O Gustavo Guerra me deu um cartão dele, né? Com o nome, com o telefone. Eu posso fazer um upload desse cartão para dentro do Slackbot e pedir para ele verifique se o contato desse cartão já está no meu Salesforce. Só com a imagem ele vai ver, identifiquei aqui que esse cartão de negócio é do Gustavo Guerra, o e-mail dele é tal. Procurei na org Salesforce e encontrei que é a Guerra Tech, por exemplo, né? Ele vai conseguir, só de ver a imagem, ele vai conseguir ler o que está naquele cartão, sem eu precisar digitar o nome, nem o e-mail, e ele vai conseguir ir no meu registro do Salesforce e me retornar que eu já existe um contato. Ou ele poderia retornar, não encontrei o contato Gustavo Guerra para a empresa tal. Quer que eu adicione esse contato? E daí, com a integração com os agents que eu tenho ali, eu posso fazer a instrução, sim, adicione esse contato. E ele vai adicionar o contato na empresa que eu quero, na conta que eu quero, sem a necessidade de eu estar indo dentro do Salesforce. E o Today View nada mais é que uma página inicial dentro do Slack que a gente tem ali, né? Que ele vai estar me trazendo todas as informações ali do que eu tenho em termos de agenda, de lembretes, todos esses pontos aí para vocês, né? O que eu posso fazer agora para vocês, então, a gente está chegando no fim da apresentação. Como eu falei, essa aqui era muito mais para trazer para vocês algumas novidades. Elas estão vindo aos poucos, algumas já estão disponíveis, outras chegando agora em maio e outras chegando em junho. Então, aqui, uma simples demonstração de Slackbot aqui na prática, junto com o Slack.
para que vocês possam ter uma ideia de como funciona, tá? Só para lembrar para vocês, existe um canal Members Porto Alegre, onde a gente coloca aqui várias informações sobre os eventos e está aberto para todo mundo discutir também aqui pontos sobre o Slack, né? O Today, que eu acabei de falar para vocês, ele existe aqui, uma página Today, ó, ele já está em beta, ele me traz o dia que eu tô. Aqui eu deixei praticamente sem nada para vocês verem como que vai estar aparecendo para vocês. Se vocês não têm nenhum ponto mais aqui de mensagens recentes aqui, ele não vai aparecer. Tem todas as partes de to-dos aqui, de tarefa, de highlights que estão acontecendo, né? Tem aqui a parte da agenda que eu tenho também, e ele é todo customizável também, né? Eu posso aqui, por exemplo, compactar cada uma delas que eu quero. Eu posso estar mudando elas de posição também, né? Mover de uma sessão para outra, ou simplesmente esconder essa sessão, né? Então, essa aqui é a parte do Today que a gente dado, e vocês aqui estão vendo, eu estou dentro do meu próprio Slack Community, então todo mundo que faz parte do Slack Community consegue utilizar. Daí vocês vão dizer, Luciano, mas eu estou aqui, eu não tenho Slack na minha empresa, eu não consigo usar as funcionalidades. Entra no Slack Community, acessa lá o slackcommunity.com, faz a sua conta, vocês vão ter acesso ao workspacecommunity.slack.com, vocês vão poder testar assim em primeira mão as coisas que estão aparecendo também, né? Então aqui, por exemplo, a questão da home, eu vou ter lá o meu Slackbot para utilizar, né? Então no Slackbot, sempre que eu clicar no Slackbot, ele vai me aparecer aqui a questão das mensagens, é a minha conversa com ele. Ele vai me mostrar, por exemplo, um histórico aqui de tudo que eu já conversei, e é aqui onde que a gente vai estar colocando as informações, né? Então, eu tenho uma opção de Discover, né? O que eu posso fazer, o que o Slackbot pode fazer. Aqui, por exemplo, eu estou com ele em inglês, eu quero botar para português, eu consigo ir na minha fotinho aqui, em preferências, e botar aqui language região no idioma que eu quero que ele faça. Eu posso botar que aquele é para português Brasil, né? Ele automaticamente ele vai me modificar ali depois quando eu entrar. Ó, então aqui estava em inglês, para facilitar aqui está em português. Quero descobrir, quero perguntar como você pode me ajudar. Cliquei ali, ele está pensando, posso ajudar com muita coisa. Vai um resumo do que eu consigo fazer. Buscar informações, agenda de reuniões, acompanhar atividades, criar e editar conteúdos, criar lembretes, né? Então eu quero aqui, por exemplo, crie um lembrete para o meu evento no dia 29/4, às 19 horas. Coloquei ali, ele está pensando, daí verificando a agenda, primeiro para pegar os detalhes do evento. Ó, ele já disse, encontrei o evento. Vou criar um lembrete para do prompt ao pipeline, mais Salesforce na prática, que começa às 19 horas do dia 29. Que horas você quer ser lembrado? Com quanto tempo de antecedência? Vou colocar aqui, me lembre com 30 minutos de antecedência. Entrei ali com a informação, ele está pensando, já concluiu o lembrete, pronto. Você vai receber um lembrete no dia 29/4 às 18h30, antes do evento prompt do Pipeline Slackbot mais Salesforce na prática. Daí eu posso colocar aqui, consegue verificar qual o conteúdo deste evento? Ele já está pensando ali, claro, deixa eu verificar os detalhes do evento na sua agenda. Ele já achou formato virtual, o link do evento, já me trouxe até a questão da descrição. Eu posso colocar isso aqui num Canvas. Crie um Canvas com os detalhes do evento. Como eu falei para vocês, o Canvas ele é um documento, como se fosse uma página, que eu vou conseguir ali ter as informações todas que eu preciso. Ó, ele está criando um Canvas. Ó, criação do Canvas com sucesso, aqui está. Do prompt ao pipeline, Slackbot mais Salesforce na prática, ele me colocou todas as informações, me desejou ali boa sorte no workshop. Cliquei no prompt ali,
do Canvas, né, que ele criou no link, ele me criou o Canvas. Isso aqui tudo eu poderia estar criando manualmente, né? Criando aqui, ó, eu quero modificar, eu coloco aqui as informações, dou um enter, é como se fosse uma página ali mesmo, um documento, né? As informações estão sendo atualizadas. E aqui daí eu consigo fazer toda a parte de negrito, de tudo mais, posso mudar aqui, eu não quero essa seção aqui, eu quero mais para cima, então tudo isso aqui que eu poderia estar criando manualmente, ele já criou para mim aqui de forma automática também, né? E voltando, vocês estão vendo que eu fui para o Canvas, eu perdi ali a parte do Slack, né? Eu posso voltar aqui, clicar no Slack Bot aqui em cima também ou lá, e ele já me dá umas informações aqui, ó, né? E aqui eu tenho o histórico, ele vai armazenando tudo o que eu falei hoje, na semana passada. Então, aqui, ó, como você pode me ajudar, foi o que a gente foi aqui. Aquele que eu mostrei para vocês das preferências, eu cliquei aqui, né? O das preferências, eu posso aumentar, diminuir aqui o tamanho, né? Quando eu estou aqui com ele aberto em um determinado documento, geralmente ele vai estar olhando para esse documento aqui, né? Então, aquele, por exemplo, que eu tinha criado, mostrado para vocês no print, ele me trouxe o contexto de trabalho, os projetos que eu tenho em andamento, todas as minhas preferências, o estilo de comunicação que eu tenho, uma comunicação direta e prática, focada em resultados, com exemplos concretos e aplicabilidade. Alterno naturalmente entre português e inglês, então, porque converso com o pessoal da comunidade ali que é inglês, eu tenho um tom amigável e colaborativo, segundo o Slackbot, costumo chamar de meu amigo e acenar. Prefiro respostas organizadas e estruturadas com tópicos e exemplos e engajo com a comunidade. Penso sempre em como compartilhar e ensinar o que aprende. Então, aqui ele ainda diz, né? Ele não tem uma memória persistente entre conversas separadas, são baseadas no histórico visível da sessão e o que foi possível recuperar de trocas recentes, né? Então, ó, aqui ele coloca, ó, para um perfil ainda mais completo, a funcionalidade do Slack Bot Memory, que foi a que eu comentei com vocês, né? Vai ser exatamente o que resolve isso. Então, tipo, ele vai trazendo todos os tipos de informações de tudo que precisa, tá, pessoal? Hoje, de apresentação um pouco aqui para vocês, era isso, né? Existe um documento dentro ali do Slackbot também de como utilizar o Slackbot. Isso aqui também existe o link ali para vocês em português, se for o caso de pesquisar. Eu posso colocar no material que eu vou estar compartilhando também para vocês, que é bastante interessante. E hoje, em termos de apresentação, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Eu vou deixar também um material de apoio, né? Antes disso, dizer para vocês que é uma novidade agora que o plano gratuito do Slackbot ele já está a partir de abril, né? E ele está chegando bastante forte de novo, toda a parte do Slack, né? A gente tem o parte do Pro ali também, já com o Slackbot também, que antes a gente tinha só no Business Plus e no Enterprise+, Enterprise Plus, né? Então tá chegando o Slackbot a partir de abril agora, provavelmente quem está no plano Pro já deve estar vendo ali, né? Porque a gente está chegando no final de abril e a tendência é realmente o Slack está crescendo cada vez mais, né? Em termos de link, o que eu apresentei hoje para vocês tem praticamente tudo dentro aqui do Salesforce Plus, também no evento do dia 31, né? Eu trago também para vocês aqui o parte do Slackbot do contexto, né? Pessoal trabalho, com o site mais institucional ali, a parte do Slackbot como agente pessoal também, né? Alguns aqui estão em inglês, mas é fácil para vocês traduzirem também, né? Aqui outros eu deixei em português já, esse aqui do agente pessoal por trabalho. E o que mais aqui? Conhecendo o novo também, algumas coisas mais para vocês aqui, ó. No documento para vocês como usar o Slackbot, aquele
que eu mostrei já está vocês, tá? Está no material aqui, já deixei pronto para vocês. E alguns guias de recurso de inteligência artificial utilizados dentro do Slack também, com diferenciações por planos, tá? As coisas mais novas aqui não aparecem ainda nesse documento aqui, ele não está 100% atualizado lá dentro do Slack, tá? Mas vocês já têm alguma visão do que vocês conseguem utilizar de IA dentro de cada um dos planos que a gente tem. Bom, pessoal, por hoje é isso que eu tenho para apresentar para vocês, né? A gente está quase chegando no nosso horário ali, então eu abro para vocês a questão de perguntas e respostas. Senão a gente vai para o nosso sorteio. Nenhuma pergunta hoje, pessoal. Eu vou parar a gravação aqui, então, e vocês me dão um minutinho, que daí eu já faço o sorteio dos brindes que a gente tem, tá, pessoal? Agradeço de novo a presença de vocês e deixo vocês o convite para o evento de quarta-feira, onde vai ser realmente bem mais voltado à questão da prática aqui do Slack, com integração com Agentforce e com Salesforce. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até o próximo evento.